Pai Senhor, Deus abençoe a todos. Hoje a palavra se encontra em Salmo 125. Vou ler apenas 2 versículos, o primeiro e o segundo, que diz: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Em quem estamos confiando? O versículo é bem claro: os que confiam no Senhor, ele compara como um monte de Sião, firme, que nada abala, que nada para, que vem as lutas, vem as tempestades, vem a chuva, vem os vendavais, mas está ali, ó, firme, e nada abala. Não tem notícia ruim, não tem nada que abala, a confiança está tão firme em Jesus que ele suporta as dificuldades. E em quem estamos confiando? Porque às vezes achamos que estamos confiando em Deus, mas não estamos. Porque a gente olha à nossa volta, começa a ter um pouco de pavor, um pouco de ansiedade, aí começa a querer ajudar a Deus. Isso não é confiar. Quem confia, descansa. Eu estou aqui pregando para pessoas que acham que está confiando, mas não estão, porque estão ansiosas, muitas das vezes fadigadas e muitas das vezes querendo ajudar o Senhor. Premandaranassúbia. E se Deus falou para você que é para confiar, confia nele. Ramandaranassúidecomanai. Eu estou pregando para pessoas aqui que já perderam a sua confiança no Senhor. Remandaranassúidecomanai. E quer resolver as coisas do seu jeito, demandaranácia. Só que do seu jeito as coisas não andam. Você já observou que você luta, tenta, porque quer fazer tudo conforme o teu querer? Não, Senhor, se não for desse jeito, eu nem quero. Não, Senhor, se não for assim, eu também nem quero. Eu tô pregando para pessoas que não estão totalmente confiando. O seu confiar é só de boca para fora, porque quem confia descansa, quem confia não fica respondendo conversinha fiada de A, de B que tá ouvindo. Você sabe que está abaixo de você uma palavra. E quem te prometeu não foi homem, porque o homem ele é falho. Talvez você confiou em homens. E por confiar no homem, você tá aí frustrado. O homem é falho, que nem você, que nem eu. Mas Deus não. Se ele te fez uma promessa, ele vai cumprir. Você está debaixo de uma palavra. E uma palavra que vem do céu. Então por que tá aí ansiosa, fadigada? Por que tá aí cansado? Já não querendo mais acreditar, já não querendo mais confiar. Porque decepcionou por causa do homem. Mas não foi o homem que te fez promessa. Quem te fez promessa foi o Senhor. Só que muitas das vezes a gente cria expectativa no homem. E por isso que vem as frustrações. Demandaranássúbia. E tem pessoas aqui que estão frustradas porque não estão depositando a sua total confiança em Deus. Em quem você está confiando? Pois quando eu confio no Senhor, eu obedeço às ordens vindas do céu. Quando eu confio no Senhor, eu obedeço, eu pratico a sua palavra. E aí eu começo a caminhar passos firmes, a caminhar passos largos. Às vezes está meia perdida, meia perdido, porque ainda não entendeu o caminho a qual Deus tem para você. Tem aquele versículo em Salmos: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o seu caminho, entrega a sua vida. Confia, porque sem confiança não resolve entregar nem o caminho ao Senhor. Tem que haver confiança. Às vezes você confia no seu marido confia em você. Às vezes você confia no seu filho. Às vezes você confia numa amiga, num amigo, mas em Deus você não confia. Mas quer que Deus resolva o seu problema. Mas quer que Deus solucione as suas dificuldades. Como que você quer que Deus resolva o seu problema se você mesmo nem confia nele?
como? Na hora você até confia, que tem gente que é assim, confia na hora da palavra que está ouvindo, ou na hora de uma revelação a qual está sendo entregada. Só que aí passa algumas horas, ou passa alguns dias, as lutas começam a vir, aí você nem crê mais naquela palavra. Porque tudo à sua volta diz ao contrário do que Deus falou. É porque é assim mesmo. Deus, aí, muitas vezes, ele testa a minha confiança, a tua confiança, a nossa fé. Então, ele fala pra gente, ó, eu vou fazer isso na tua vida. Só que antes ele vai testar se a nossa confiança está firme nele. Aí ele vai fazer dar tudo errado. Se você não viveu isso, eu já vivi e continuo vivendo. Porque assim é a caminhada com Deus. Ele gosta de testar, ele gosta de ver se estamos confiando no que está à nossa frente ou se estamos confiando na palavra a qual ele falou. Então ele permite algumas coisas até dar errado. Permite. Para ver aonde está a nossa confiança. Se está no homem ou se está nele. Porque o servo do Senhor, ele não depende da palavra do homem. Ele depende da palavra de Deus. Eu não sei qual a palavra negativa qual você ouviu. Eu não sei a área qual você está frustrado, frustrada. Eu não sei se tem uma promessa a qual Deus fez e você acha que não vai cumprir por causa do tempo. Eu não sei qual é o problema qual você está passando. Mas essa tarde eu quero te dizer, confia no Senhor. A sua confiança tem que estar firme, que nem um monte de Sião. Nada pode te abalar. Nem notícia ruim, nem disse-me-disse, nem coisas a qual você está vendo à sua frente que está dando tudo errado. Você tem que estar firme. Não, Jesus falou, vai cumprir. Jesus está me testando, eu vou continuar. Não, Jesus falou que é para mim, é por esse caminho, que esse caminho que é a minha direção, eu vou nesse caminho que é a minha direção. Jesus requer uma obediência nossa. Lembra quando ele falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Jesus não disse só vai para a terra tal, ele falou que era necessário sair, ao sair ele ia ver a terra. Talvez foi difícil para Abraão sair. Pensa, sair do lugar que está tudo certinho, sair perto da família, da parentela, mas ele confiou na palavra de Deus e saiu. E ao sair, ele viveu experiências, ele viveu cumprimento de promessas. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão cansadas de esperar, que estão cansadas até de confiar. Demandaranasu inekomanare kovaramanasu idekomanare. Reikando renekai dekovaramanai suinekuvaramanasupia. Só que Deus manda dizer que está muito perto das coisas se concluir. Muito perto das coisas se concluir. Então é nesse muito perto que a sua confiança tem que estar mais firme. Porque quanto mais perto a gente estiver no cumprimento da promessa, muitas das vezes o levante vai ser maior, a luta vai ser maior. Então tem que estar firme, alicerçada. Tem gente aqui que está muito perto da promessa, mas tem que confiar no Senhor, tem que estar firme, Deus requer de nós uma fé inabalável. Uma fé que não fica frustrada mediante as coisas, mediante a crise. Ele quer uma fé firme. Pode ser pequenininha, que nem um grão de mostarda, mas está firme nele, isso basta. E tem pessoas aqui por não confiar, tô falando que Deus está me mostrando, está me mandando eu falar, por não confiar nele, tá querendo ajudar ele. Deus não pediu a sua ajuda, não. Aí tem pessoas que estão aqui, querendo ajudar. Não, Senhor, eu vou fazer assim, que assim vai dar. Não, Senhor, eu acho que é esse caminho aqui. Não, Senhor, isso aqui vai dar certo. E só tá piorando. Só tá piorando as coisas. Não tenta dar o seu jeitinho onde Deus mandou, você não dá. Se Ele falou para confiar nele, e se Ele for o que Ele está trabalhando, que Ele está agindo, creia. Porque quando Deus silencia, quando Ele fica quietinho no silêncio, é sinal que Ele está trabalhando. Se você está observando que Deus silenciou,
se ele não tá mais te dando nenhum comando, se ele não tá falando mais nada, ele ficou quietinho, é porque é a hora que ele tá trabalhando. E quando ele trabalha, ele só te mostra o resultado final. E tem pessoas aqui que tá muito perto. Demanda, Aranasu e Nekomanai. Muito perto da promessa. E eu e vocês temos que estar alicerçados no Senhor. Porque se a gente não tiver alicerçado no Senhor, a gente cai. Se a gente não tiver obediente à palavra dele, a gente cai. Se a gente não tiver conforme o querer dele, a gente cai. Cai, Edilane, cai. Lá em Mateus 7, Jesus certa vez fez uma comparação de duas casas. Uma construída na rocha e a outra construída na areia. Ó, Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Olha o que diz 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem pratica a palavra, quem obedece ela, Deus a compara com um homem prudente. Será que você temos praticado a palavra do Senhor? Será que temos obedecido ela? Porque se estivermos fazendo isso, Deus vê a gente como homens prudentes, como mulher prudente. E olha o que diz o 25. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando você pratica, obedece, deposita confiança, está firmada no Senhor, vem chuva, vem vendaval, vem tempestade, vem furacão, vem tudo. Mas a gente está firme, ó. Porque estamos alicerçados na rocha. E quem é essa rocha? Jesus. E olha aquele que não as cumpre. Olha aí a importância de estar firme na rocha. Olha o versículo 26. E aquele que não ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva e correu os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa. E a casa caiu, e foi grande a queda. Quando nós não praticamos a palavra de Deus, não obedecemos a Ele, não depositamos a nossa confiança nele, a gente não aguenta a luta, a gente não aguenta as dificuldades. Aí qualquer vento derruba. E muitas das vezes, a tempestade, às vezes, qualquer uma tempestadezinha, a pessoa cai e a queda é grande. O versículo é claro. Aquela casa que estava edificada sobre a areia não aguentou a tempestade e a queda foi grande. Não deixa as lutas e as dificuldades roubar a tua fé, a tua confiança em Deus. Porque senão as pessoas vão ver a sua queda. Firma mais no Senhor. Ah, porque estão falando que eu sirvo um Deus há muito tempo e nada acontece. Continua crendo, continua confiando que Ele vai fazer, mas é no tempo dEle. Nunca é no meu e no teu tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Então confia totalmente nele, obedece a tua palavra. Eu tô pregando para pessoas que já era para estar aqui, ó. Mas muitas vezes tá aqui. Porque não obedece, não confia, não pratica a palavra, fica sempre no raso, na mesmice, e acha que as coisas quer que as coisas aconteçam, só que precisa de um posicionamento meu e seu, para as coisas fluírem, para as coisas acontecerem. Tem pessoas que estão cansadas. Volta a confiar em Deus, volta a obedecer a Ele. Porque senão a casa vai cair. Eu vejo algumas casas caindo. Não deixa a crise, não deixa a luta, não deixa o inimigo roubar a tua fé. Pratica mais a palavra de Deus. Busca mais o Senhor. Roto de igreja não salva ninguém. Cantar bonito não salva. Pregar bonito não salva. Botar roupinha de crente também não salva. O que salva é a palavra. É Jesus. Ele é o caminho.
Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna, ele é luz. Entrega o seu caminho ao Senhor e ele tudo fará. Entregar primeiro, depois confiar nele. E o mais ele sempre faz. Mas primeiro a gente tem que depositar a confiança. Primeiro a gente tem que buscar ele com fidelidade. Porque quando buscamos, sabemos em quem podemos acreditar. Às vezes está frustrada, está frustrado, porque confiando em homem, e homem é falho, mas Deus não. E o versículo 2 de Salmo 125, para me concluir, diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Assim como os montes estão em volta da cidade de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, assim é o Senhor em volta de você. Então, para que temer? Para que ficar pensando que não vai sair dessa luta? Você já saiu de tantas coisas. Você já passou por tanta coisa e conseguiu sair. Por que dessa agora não vai sair? Eu já tirei de tantas situações. Por que agora eu não vou tirar? Volta a confiar mais em mim. Volta a acreditar mais em mim. Constrói a sua casa sobre a rocha, assim diz o Senhor, porque ainda é tempo, para suportar as lutas, para suportar as dificuldades, é necessário estar alicerçado em mim, porque sem mim nada podeis fazer e é nada mesmo, confia mais em mim, deposita sua esperança em mim, porque muito perto, mas muito perto, está a promessa. Confia mais, acredita mais no Senhor, porque a promessa já está logo ali. Não deixa se desvalecer pelas lutas, confia, creia. Porque assim, como os montes de Sião estão em volta de Jerusalém, assim é Deus em volta de você. Então não temas, crê somente. Fique na paz, que Deus abençoe.